Só que eu disse a ele que era uma confirmação, por quê? Porque nas minhas orações particulares, na minha casa, e sempre que eu estou orando na igreja, tocando nas coisas, chamando, essa unção de riso já vem em mim nesse ambiente, sabe? Deus me leva, o Espírito me leva a rir das circunstâncias, a rir das coisas que estão chegando, se alegrar antes, tem acontecido. Mas aí o Espírito Santo, ele me expôs hoje, mostrando, né, que isso tinha que ser com mais intensidade. Porque o apóstolo falou uma frase extraordinária hoje: quem crê recebe, quem recebe se alegra. Ninguém recebe para ficar triste, recebe para ficar feliz. E foi um culto extraordinário. E aí, esse versículo que eu vou dar agora, já foi no momento de oração que o Espírito me inspirou a começar com ele. Vamos para Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Está baixinho, Netinho? Vou dizer um negócio a vocês. Sempre que vocês forem pregar, tem gente que não gosta, mas é bom manter isso aqui. Até então, para quem for trazer uma palavra profética ou mover no Espírito, aí fale com ele particularmente para ele vir cheio também. Porque a Bíblia diz que o louvor inspira o profeta. Eu acho maravilhoso quando Eliseu chegou em determinado lugar e ele mandou os levitas tocarem toque. E quando os levitas começaram a tocar, a Bíblia diz: o Espírito Santo encheu ele. Aí ele, cheio, começou a profetizar. Música é louvor para Deus. A Bíblia diz que, acho que é o Salmo, não sei se é o Salmo 150, que diz que além de louvar o Senhor, que toque os instrumentos. Naquela época, pandeiro, símbolo, era instrumentos que a gente não tem o nome de costume de usar aqui. Instrumentos não foi criado para tocar em catimbó, em trio elétrico, não. Diga, tudo foi criado. Bora, igreja, bora, diga, tudo foi criado para a glória de Deus. O diabo pegou o homem e fez o homem agora criar esses toques, músicas para glorificar o diabo mesmo, porque o diabo é um imitador. Diga, o diabo não tem nada. Aí ele tenta imitar, mas a Bíblia diz que todos os sons, ritmos foram criados para adorar o Senhor. E quando no ambiente a música toca, não toca para a nossa glória. Os acordes, o que ele coloca ali dedilhando, tudo é para a glória de Deus. Efésios 5, versículo 15 em diante. Portanto, estás atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos dos loucos, insensatos. Diga assim, a Bíblia está falando com a igreja. Paulo está alertando a igreja de Éfeso. Esteja atento para você não ter um comportamento igual de um doido, igual de um louco. Louco na Bíblia, Jesus chama de insensato na Bíblia. Mateus, não abra não, capítulo 5, versículo 24 ao 27. Fala de um homem prudente e um homem insensato. O prudente é aquele que ouve as palavras e pratica. Jesus classifica como louco quem ouve as suas palavras e não pratica. Então, aqui, observe que ele começa com isso aqui, mas vai terminar sobre ser cheio do Espírito. E ele está dizendo que nós temos que estar atento com o nosso procedimento, com o nosso comportamento, com a nossa vida, para que nós não sejamos semelhantes aos loucos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente está aqui hoje, irmão, mas quantas pessoas não aproveitaram a oportunidade de estar em um culto no domingo, e essa oportunidade não se repetiu mais em sua vida? A Bíblia manda aproveitar a oportunidade. Por exemplo, amanhã é dia de oração aqui na igreja, estaremos 5 da manhã, amanhã eu volto já, graças a Deus. E eu quero aproveitar, eu estou esperando, ansiando para 5 da manhã estar aqui e aproveitar a oportunidade de estar nos pés do Senhor. Pastor, não posso porque eu trabalho, faça na sua casa. Mas aproveite a oportunidade de orar
no dia de amanhã. Então, aí ele chega no versículo 17 e diz: portanto, não sejais falto de juízo, louco, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, do versículo 15 ao 17, você vê Paulo orientando o povo a ter cuidado, a estar atento, não andar como louco, aproveitar a oportunidade e entender. Diga para o seu irmão: o seu desafio é compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Preste bem atenção. Para que eu preciso entender qual é a vontade do Senhor? Apenas para ter conhecimento? Apenas para não me esquecer? Porque a vida de fé é crer e obedecer. Então Paulo está mandando procurar qual é a vontade do Senhor, para que eu possa obedecer a ela e não viver como louco. E qual é a vontade do Senhor? Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher ou ser cheio. Diga: entendi. A vontade de Deus é que eu viva uma vida cheia do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Diga para o seu irmão: apenas cheio do Espírito, você não vai mentir, não vai enganar, não vai guardar rancor, não vai falar mal das pessoas, não vai ser mesquinho, pirangueiro. Diga: apenas cheio do Espírito, você vai andar em fé, você vai andar em amor, fidelidade, obediência. Apenas cheio. Você não consegue viver uma vida com Deus com a vida rasa no Espírito. Por isso que ele começa dizendo: não seja louco, tenha entendimento, não ande como louco no meio da rua, veja o seu comportamento. Ei, preste bem atenção, procure saber o que Deus quer para você. Para quê? Para que você seja cheio do Espírito. 19. E como é que se enche do Espírito? Olhem para cá, por favor. O Espírito Santo nós já temos. Nós temos que aprender a dividir as coisas: ter o Espírito e ser cheio dele. Quem tem o Espírito? Todo aquele que entregou sua vida a Cristo e mantém-se dessa forma. Eu acho maravilhoso o que o apóstolo João fala. Eu acho que é 1 João capítulo 4, quando diz que aquele que é nascido de Deus e conserva-se e mantém-se dessa forma, o maligno não pode tocar. Então, quem tem o Espírito? Quem entregou sua vida a Cristo, quem fez uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Mas, pastor, eu tenho ele agora, e como é que eu me encho dele? Olha o que Paulo fala no 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Diga assim: essa é a primeira parte. Olha a segunda: e cotidianamente ou todos os dias, dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, segunda parte. Olha a terceira: sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Diga para o seu irmão: quem teme o irmão? Diga: o temor santo, reverência, respeito, não fala mal dele. Se você não respeita o seu irmão e sem querer gosta de falar um pouquinho mal, não tem como você ser cheio do Espírito. Porque a ordem é respeitando, sujeitando, em temor. Jesus disse que é impossível da mesma fonte, diga, a fonte sou eu, diga, sair água boa e água salobre. Diga para o seu irmão: ou sai uma coisa ou sai outra. Diga: por isso que muitos não são cheios do Espírito. Dentro dele tem duas fontes. Jesus disse que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. São palavras. Palavras é a maior expressão do que tem dentro de você.
quando o povo foi questionar Jesus acerca dele comer sem lavar as mãos, ele falou: o que entra pela boca logo vai estar no estômago e será expelido, mas o que sai, diga, as palavras que saem de mim mostram o quanto eu sou cheio ou não do Espírito. As pessoas não se preocupam com isso. Por isso elas ficam abismadas quando vê alguém em nosso meio se levantar e crescer. Poxa, ele foi e eu não, porque eu não consegui. Porque não cuida da sua vida, porque anda como um insensato, se comporta como louco, porque não procurou entender a vontade do Senhor, que é ser cheio do Espírito. Amém, igreja? Diga, a Bíblia diz que é todo dia. Está aqui, ó, cotidianamente. Isso quer dizer todo dia. Diga, todo dia. Salmos, cânticos, hinos, cantos espirituais, línguas estranhas, sujeitando, amando, obedecendo, respeitando, sendo fiel. Diga, com tudo isso, vou ficando mais cheio. Não é porque o louvor tocou e alguém tocou em você. O que você recebe ao toque, alguns choram, alguns caem, outros, infelizmente, por ter demônio, ele se manifesta. É por causa da unção de quem está tocando em você. Você não se enche porque alguém tocou em você. Você se enche porque você cumpre a palavra. Diga, eu me encho quando eu obedeço. Fazendo isso todo dia, cotidianamente, você vai se enchendo. Diga assim, todo dia. O toque que você recebeu e os que não receberam vão receber já já. Isso é uma transferência de unção. De fato, quando a unção vem, uns cai, um chora, um se arrepia, um corre, outro ri. A unção tem efeitos diferentes e extraordinários. Mas você não foi cheio porque alguém tocou. Você foi cheio porque você cultiva uma vida. Diga para você, irmão, todos os dias. Cultiva. Então eu vou sair da parte que o Espírito mandou ensinar. Nós temos que aprender a gerar as coisas do Espírito e até mesmo gerar uma vida cheia do Espírito. Nós já vimos que cantando, louvando, agradecendo, orando em línguas, cantando em outras línguas, isso vai me enchendo, vai me tornando cheio. Hoje eu estava cansado, eu queria ficar em casa. A minha esposa não acordou tão bem hoje, cansada também pela correria da formatura maravilhosa de ontem. Eu disse, filha, você fica, mas eu vou. Porque eu tenho uma necessidade, eu gosto de ouvir, eu gosto de sentar para aprender. Eu amo aprender. Embora eu passei o final de semana agora, ou melhor, o meio da semana, terça e quarta, lá em Caruaru, ouvindo o meu apóstolo. Mas quinta eu ministrei aqui. Sexta eu ministrei no apóstolo Silvio. Ontem eu ministrei na formatura. Então, ou seja, a nossa vida, pelo menos a minha como ministro, eu vivo dando, eu aconselho esse, eu oriento aquele, eu falo com aquele, eu corrijo um. Eu tenho a necessidade de ouvir, eu tenho. Diga, e a Bíblia diz que quem ouve mais é sábio. A sabedoria não está em falar muito, a sabedoria está em ouvir muito. Diga, quem fala muito, tropeça em suas palavras. Está lá em Provérbios. Por isso que a palavra diz que o homem perfeito domina a sua língua. Tiago capítulo 3. O homem perfeito, antes de falar alguma coisa de alguém, do que for, ele pensa, medita. Se não vale a pena, ele morde a língua, morde a bochecha, ele morde o dedo. Não vou falar. Porque ele tem que se lembrar. Se lembre que dentro de você há uma fonte. E o que sair de você vai mostrar que qualidade de água tem em você. Algumas pessoas, irmão, já era para eu ter entrado no outro assunto, mas o Espírito está me prendendo nisso. Algumas pessoas vão até te ouvir falar mal de alguém e vão dar ouvido. Mas um dia o diabo vai lembrar ela que se tu falou daquela pessoa, pode falar dela também. Tem algo para falar? Fale para a pessoa. Se não quer falar com a pessoa, fale com Deus. Diga para o seu irmão, e ponto final. É alguém que está errando, procure a mim, meu pastor, ou a liderança, ou o pastor. Isso é uma forma de você evitar problema. O apóstolo Paulo disse, quando vos juntardes, que haja salmos, que haja cantos espirituais,
que haja palavra. De outra forma, Paulo falou aos coríntios: vocês se juntam, mas não é para o bem, é para o mal, porque o que eles falavam era sempre o que não servia. Temos que discernir essas coisas. Esses ambientes que eu frequento vai definir se eu serei cheio ou não. Se eu frequento ambientes que Deus não está presente, o povo fala mal do povo, que há fofoca, a intriga, Deus não está lá. Se Deus não está lá, como é que eu vou ser cheio lá? Diga para você, irmão, aprenda a ser seletivo com quem anda e aonde frequenta. Procure ambientes que o Espírito Santo está. Diga isso, vai determinar uma vida cheia do Espírito. Amém? Então, gerando coisas no Espírito. Eu não vou abrir porque eu não quero entrar nisso para ensinar. Vou falar só por inspiração. Eu ensinei isso lá no Apóstolo de sexta-feira. Que lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 41 a 45, a gente vê Elias gerando algo extraordinário. E o que Elias gerou ali? Ele gerou a chuva. Quando ele disse, porque irmãos, foi fácil quando ele falou assim: não vai chover, segundo a minha palavra, cujo a face de Deus, a qual estou na presença, só chove quando eu falar. Mas na hora de voltar a chover foi luta, porque não foi de primeira. O varão teve que ir uma e voltava nada, duas, nada, três, nada. Mas eu não me impressiono quantas vezes ele voltou e dizia nada. Eu me impressiono que cada vez que voltava-se com uma resposta negativa, ele estava de joelhos gerando aquilo que ele queria ver. Bora chuva, bora ventos, água, eu estou chamando você, venha para cá agora. E aí, meu filho, nada, volta lá, bora, venha, eu estou ordenando, venha a chuva. Porque, irmãos, tem pessoas que oram tanto por um resultado e aceitam qualquer resultado. Ah, Senhor, eu quero aquela mulher que ora todo dia, Pai. Eu quero aquela esposa que me ajuda em oração. Aquele varão que o joelho dele parece o joelho do camelo, de tanto calo que tem, porque ora por mim. E pega um povo mal amanhado de todo jeito e tal. E aí, se agarra, mas está conversando, rapaz. Diga para você, irmão, aprenda a receber pela fé o que você ora. Diga, gere seus resultados no Espírito. Vai chegar como eu estou dizendo. Esses cabas feios mal amanhados que abandam assim a bunda assim, não quero que você com um nojento desse. Amém? Essas moças que o short parece uma calcinha de todo. Não, eu quero uma mulher cheia do Espírito. Tem que aprender, irmão. Você deve esperar o que você ora. Quem vive de qualquer resultado é quem não tem princípio, não tem alvo, não tem objetivo. Porque ninguém estuda direito para ser veterinário. Estuda? Não. Quando a pessoa termina o curso de direito, aí lá vem um diploma de contador, ele recebe? A pessoa terminou direito, lá vem um diploma de fisioterapia, ele recebe? Não, não quero esse não. Eu passei 5 anos da minha vida estudando para ser advogado. Eu quero o meu diploma. Diga você, não faça a mesma coisa em oração. Agora diga, tenha coragem. Seja de coragem para esperar o resultado que você falou. Porque para muitos está demorando. Rapaz, eu pedi, rapaz, tem cabo que arruma saída para tudo, Jesus. Olha, eu pedi uma coisa, mas Deus sabe o que eu preciso. Ele me deu outra. É não, viu, sem vergonha? É não. Deus é fiel para lhe dar o melhor e também para responder o que você quer. O que você quer. Pessoas que não têm o hábito de gerar as coisas no Espírito, ela aceita qualquer coisa. E cada vez que o moço vinha e dizia, não tem nada, Elias falava com a sua atitude, não é isso que eu estou orando. Eu não estou gerando essa resposta.
Eu não estou gerando isso aí não. Eu quero ouvir aquilo que eu estou criando. Bora, volta. Eu não orava no Espírito não. É que ora no Espírito a gente. Porque na antiga aliança ninguém orava em línguas. Imagina se Elias orasse em língua. Tu é doido. Ele ia fazer a lua descer. Como é que Elias, que não orava no Espírito, foi fiel para esperar o que estava falando? E eu e você, cheio do Espírito, se embaraça com qualquer coisa. Meu Deus, que geração fraca. Temos que acordar, igreja. Temos que entender. Viu não? No capítulo 5, entendei qual é a vontade do Senhor. Foi isso que Paulo disse. E no versículo 18 ele fala: sede cheio do Espírito. Entendemos que a vontade do Senhor é: seja cheio do Espírito. Elias também passou por outra coisa. No capítulo 17 de 1 Reis também, quando Deus manda, porque ele mandou parar de chover, aí antes dele fazer chover, não teve a seca, o ribeiro que ele bebia água, ribeiro de Querite, secou. Deus falou: vai para Serepta. Lá em Serepta eu ordenei uma viúva que te sustente. Então ele pensou o quê? Vou chegar na casa de uma empresária, na casa de uma mulher cheia de dinheiro, vai me manter na boa. Quando ele chega lá, que ele vê a situação, se mandasse para onde, pai? O que é que tu tem aí, mulher? O que eu tenho é só para comer, eu e meu filho, e morrer. Aí Elias entendeu que ele não foi para ser ajudado, ele era a ajuda que alguém precisava. E aí quando ele viu a situação, diga assim: uma pessoa cheia do Espírito não se conforma em um ambiente, em uma situação que o diabo está mandando, que o diabo está comandando. Havia escassez, havia fome, e ele falou: ei, se eu sou homem de Deus, se eu sou emissário de Deus, se eu sou profeta de Deus, eu vou mudar essa situação agora. E como é que ele gerou a mudança da situação? Usando um princípio bíblico: dê primeiro para mim. Por quê? Só apenas aqueles que dão têm o direito de receber. Ele gerou uma mudança, ele gerou uma transformação, ele gerou a continuidade da vida de uma família. Vamos comer e vamos morrer. Não vai morrer ninguém. Se você fizer e me der, eu lhe garanto que nunca irá faltar. Ele gerou e esperou. E assim que ela deu, as coisas aconteceram. Eliseu, como era seu discípulo, seu aprendiz, entendendo como seu líder, aprende, irmão. Vocês têm líder, tem pastor que vive essa vida. Vocês não vê a gente com sem vergonhice, com mentira, com engano. Eu estava hoje elogiando no carro, não foi, irmã Rejane? A minha esposa, dizendo a irmã Rejane, também estava Ismael, também estava Bill. Só a gente foi? Foi? E Gleibs também estava, o diácono Gleibs. Que a vida que eu tenho, o ministério que eu tenho, a excelência que eu vivo, é porque Deus me deu uma esposa extraordinária, que pega junto, que me ajuda, que ora, que compartilha, que me corrige, que me bota para frente, que vai comigo. A irmã Gina falou: como é bonito ver um homem elogiar a esposa, não foi? Então, não é simplesmente, irmão, eu não estou aqui falando para você do que eu li, não. Eu estou falando do que eu vivo. Eu estou falando do que eu sei. A minha família é extraordinária. A minha casa é uma paz. Não tem briga, não tem contenda. Não tem minha esposa com raiva de mim, nem eu com raiva dela. Nós aprendemos a deixar um ambiente propício para Deus operar. É esse tipo de comportamento, de coisa, que nos faz ser cheio do Espírito. Nunca chegou perto de mim uma pessoa caída, triste, querendo se afastar e não saiu bem. Embora ela pode se afastar depois, mas até estar comigo ela sai bem. Chegar na minha casa, ela não sai pior do que entrou, não. Ela sai melhor, porque o ambiente é propício para Deus operar. Então isso nos mantém cheio. Isso nos dá autoridade de falar e o Espírito Santo pegar junto, porque o Espírito sabe o que é verdade e o que não é, e ele não anda com mentiroso. Posso ouvir um amém? Irmão, isso tem que ser compartilhado. Imaginem tudo isso reproduzido em suas casas, em suas células.
nos seus ambientes de trabalho, e aonde você chegar, você carregar e manifestar essa presença. Consciência. Mas eu sei porque eu sei. Não posso dizer quem. Não vou apontar e nem vou olhar para a igreja, para de repente alguém pensar, ele está falando para mim, não é isso. Mas eu sei porque é bíblico, que nem todos pegam isso para viver, nem todos levam isso a sério, nem todos. O povo acha bonito quando eu prego, sou feliz e agradeço os elogios. Mas irmão, não se iluda com a minha pregação. Olha a minha vida sustenta o que eu prego. Porque tem gente que é bom de púlpito, uma negação fora dele. Casamento destruído, a boca cheia de palavrão, não dizime, não oferta, mentiroso, ruim dentro de casa, casamento destruído, mas prega que é uma beleza. Diga para você, irmão, viver é melhor do que pregar. É isso que nos mantém cheios do Espírito. E eu louvo a Deus, porque aonde eu chego, o ambiente que eu chego, cristão ou não, eu sou respeitado e honrado e reconhecido por um homem cheio do Espírito. Isso não é nada menos daquilo que Deus preparou para mim e para você. E Eliseu, muitas vezes estava na sua casa, orando, jejuando. Existia um rei da Síria, 2 Reis, se não fala a memória, capítulo 6 ou capítulo 8, que ele ia para o seu quarto secreto, ninguém, sozinho. E esse rei, está na Bíblia, e ele ficava meditando as emboscadas que ia armar contra Israel. E ele não dizia seus planos antes. De manhã ele dizia, tal equipe, aqui e aqui, para ninguém ter o direito de deletar. E quando ele chegava no ambiente com a sua tropa, diga assim, Israel já estava lá. Aí pá, vencia. O rei disse, o que é isso? Juntou seus generais e disse, vocês não vão me dizer quem entre vocês é o covarde? É o espião? É o traíra? Que está dizendo meus planos ao rei de Israel? Aí se levantou um dos generais e falou, rei, não é isso. É que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. Pega pelo Espírito. Eliseu. Que tudo que o Senhor pensa no seu quarto secreto, Deus revela para ele. Diga para o seu irmão, que nível de intimidade. Como é que Eliseu sabia disso? Porque ele gerava um ambiente. Gerava um ambiente para que Deus falasse para ele. Irmão, qual é o ambiente que você gera na sua casa para que Deus fale com você? Quem aqui crê que Deus existe, levante suas mãos. Ele existe, irmão. Será que iremos procurar Deus apenas em necessidade? Quando passa fome, falta emprego, quando vem um perigo, quando está doente, meu Deus. Quem aqui gosta de pessoas interesseiras, que gosta do que você tem? Levante sua mão, por favor. Nenhum gosta. E por que Deus vai gostar? Jesus falou acerca disso. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês me procuram, não é por mim, é por causa dos milagres que eu faço, pela multiplicação dos pães. Não é louvável procurar Jesus porque estamos precisando. Bom mesmo é você criar um relacionamento tão forte com Ele, ao ponto dele suprir sem você pedir. Porque Jesus disse que antes de você pedir, o Pai já sabe que você precisa. Coisa maravilhosa. O Pai dizer, ele está precisando e ele nem pediu ainda, mas eu já vou dar por causa do relacionamento. Não queira ser só um crente. Diga, eu quero ser cristão. Diga, eu quero ser um cristão cheio do Espírito. Amém. Aleluia.
Você sabia que Jesus falou acerca disso? Que o Espírito Santo vinha para nos auxiliar? Vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Vamos para João capítulo 14. João capítulo 14. Obrigado, Pai, pelos ar-condicionados dessa igreja. Observe que vai e vem a gente fala aqui, né? Vai e vem eu falo aqui. Mas orando todo dia, eu estou gerando já. Eu falei a vocês que, vou repetir. Falei quinta, alguns não estavam quinta. Vou repetir hoje. Quarta-feira, indo para o culto, com o último culto com o apóstolo Sérgio Pessoa lá em Caruaru. No carro estava eu, o pastor Andrei, o pastor Francisco, o pastor Will. E fomos no carro do apóstolo Luzildo, que ele chegou na quarta-feira à tarde. No carro, calado, olhando, porque a gente rodeava a BR para descer lá. Eu olhando a cidade de Caruaru, olhando aquela frase dentro de mim: comece a confessar, dinheiro não é problema, porque ele nunca faltará. Rapaz, eu comecei, a lágrima veio no canto do olho, e eu comecei a falar. Cheguei lá, eu compartilhei com o pessoal. Eu falei ao pastor Francisco: seja ousado para ir atrás de um recurso. No outro dia ele falou: o recurso já chegou. Sua glória. E as coisas chegando. Meu Deus, depois que eu falei essa frase, eu compactuei com os pastores. E eu falo o pastor Francisco, mas você sabe que eu chamo ele de Chico, carinhosamente. Mas quando forem chamar, não chamem só de Chico. Pode chamar de pastor Chico, pastor Chicão, pastor Francisco. Porque você falar nomenclatura é você honrar a unção que há sobre a pessoa. Nunca trate o que é espiritual como algo normal. Andrei, não é pastor Andrei. É Sinho, não, é supervisor Wilson ou supervisor Sinho. Diácono Wilson ou diácono Sinho, e daí por diante. É bom você reconhecer. Porque quando você chega na sala do médico, você não fala: o William, não, é o doutor William. Por que não pastor? Que é algo que os doutores, as nomenclaturas, doutor, juiz, advogado, engenheiro, diga, ficará por aqui mesmo. Diga, no céu não vai precisar. Diga, tudo está pronto, todo mundo é curado. Para que médico lá? Mas o título de ministro vai. Por quê? Veio de lá, volta conosco para lá. E aí, quando eu comecei a falar essa frase, inspirado pelo Espírito, eu não falei isso porque há uma necessidade de comprar o que está faltando, porque graças a Deus, Saulo está aí, Serginho, amanhã eu preciso de gente aqui, porque não tem um dia, nunca houve um dia de trabalho que nós paramos porque faltou material. Quando isso aqui era só coluna, estava coberto, e a gente estava colocando o piso grosso, não tinha parede nenhuma, era só essas colunas do lado, de trás, e a coberta. E o pastor Flaviano estava relembrando no Piauí agora esses dias. Tinha dia, irmão, que eu não tinha dinheiro para comprar um cimento, mas aqui tinha areia e brita para fazer o piso grosso. Eu chegava cedo e dizia: abre os traços, 10 traços, botava areia, a brita e ficava esperando. E o Espírito Santo me deu uma frase, quem lembra? Sobrará e não faltará. Sobrará e nunca faltará. A gente ficava confessando isso, era do nada, pastor. Chegava alguém aqui: pastor, vem trazer 10 sacos de cimento. Pastor, 2 de um, 3 de outro, 4. No dia, diga assim, todos os dias. Então, essa frase não veio para mim porque há um desafio, eu sei o que é desafio, Deus nunca me deixou na mão. Essa frase veio do Espírito para algo grande que está chegando. Aprenda isso. Quando o Espírito Santo dá algo a você, Ele está lhe preparando.
Ele está lhe dando para você gerar e alcançar resultados que você nem pensava que estava chegando. Diga para você, irmão, dinheiro não é problema. Ele nunca faltará. Amém. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste bem atenção, vamos aprender isso aqui. Quando Cristo falou que ia rogar ao Pai, Ele não estava rogando algo que não tinha sido antes prometido pelo Pai. O Pai falou em Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. O Pai falou em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que derramaria o seu Espírito. Então Cristo ia rogar o que o Pai prometeu. Até então, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Cristo fala: espere em Jerusalém até que a promessa do meu Pai se cumpra. Que promessa? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Diga assim, era o desejo do Pai que todos fossem cheios. Por quê? Porque mesmo Elias, sendo um homem de Deus, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, eles nunca viveram uma vida no plenitude. A aliança que eles viviam não dava direito de ser cheio. Então, o Espírito, observe, a palavra quando Cristo fala que permaneça para sempre convosco, é porque o Espírito vinha sobre uma pessoa, capacitava e voltava. O Espírito vinha sobre ela, capacitava e voltava. Cristo falou: eu vou pedir para que fique para sempre, para que ele não volte mais para o céu e fique dentro de vocês. E essa palavra outro, se você tiver caneta na Bíblia, risque embaixo da palavra outro, versículo 16. Ele vos dará outro no grego, aí é alon. Alon significa outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade, outro igual. Cristo estava dizendo: outro igual a mim, eu vou pedir ao Pai, e vai estar com vocês todos os dias. Porque Jesus sabia que ia partir para o Pai. Versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê o mundo diga assim: eu recebi. Porque só recebe quem crê. O mundo não conhece, não acredita, não vê. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Ele vive diga presente. Ele vive no momento, Ele está com vocês, entre vocês, mas estará, diga futuro. Aqui Cristo estava apontando para o futuro, porque o Espírito estava nele, mas quando ele morresse e ressuscitasse, ele ia enviar. Então no futuro perto, ele falou: estará dentro de vocês. Era a vontade do Pai, e era a vontade do Filho, e continua sendo, que o cristão viva cheio, irmão. Mas as pessoas, muitas vezes, só quer ter o Espírito, não quer ser cheio dele. Quantas pessoas nunca atentou para ser usada por Deus? Não, tá bom. Deus usa outro, e por que não você? Ele não usa você, não é porque Ele não quer usar, é porque você não deixa. Não há espaço para Ele usar você. Não, usando o outro está bom demais. Sim, mas você não é dele. Você é de Deus. Você pertence a Deus. E por que Ele não pode usar você? Porque Ele não tem acesso a usar você quando Ele quer. Porque não há um espaço para isso. Porque você não busca ser cheio e nem se mantém ser cheio. Por isso que a Bíblia diz que o Pai procura a quem? O Pai procura a quem? Que o adorem. Se todo mundo fosse, diga assim: Ele não procurava. Por que Ele procura? Porque nem todo é, nem todo está. Mas é nessa noite, Ele me achou aqui. Opa. Essa noite Ele me achou aqui. Ele achou mais alguém aqui nessa noite? Então, com a vinda do Espírito Santo, diga assim: veio auxílio. Diga: veio força, veio dons,
capacitação no Espírito. E a igreja começou a usar. A primeira vez que a gente vê eles usando foi após uma grande perseguição, após açoite, após pisa. Eles não correram, Wilson, para dizer: Senhor, quem me bateu, mata ele, Senhor, arranca a cabeça, destrói. Não, a oração de quem está cheio do Espírito é outra. Diga: quem está cheio do Espírito, ora à vontade do Espírito. Abre em Atos capítulo 4. Você está aí preparado para receber uma descarga de unção? É isso que o Espírito quer hoje. Não é porque eu estou dizendo, é porque Ele quer hoje. Ei, eu estava aqui no momento que vocês estavam orando no Espírito, que o microfone saiu passando de um para um. Eu estava dizendo: Senhor, desperta a gente aqui hoje. Desperta pessoas hoje, Senhor. Levanta pessoas que queiram orar, que queiram ler, queiram pregar, queiram dar a sua vida. Desperta a gente, levanta a gente aqui hoje. E a Bíblia diz que em Isaías 10, 27, que a unção despedaça o jugo. Ei, irmão, o que estava prendendo você, amarrando você, impedindo você de fluir no Espírito, de crescer, vai ser quebrado hoje. Se você depois quiser colocar de novo, juntar os cacos e botar, isso é com você. Mas aqui vai ser quebrado. Atos 4, a partir do versículo 23, diz assim: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem este relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e clamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo em teu poder e sabedoria. Já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita, aleluia, e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Meu Deus, irmãos, olhem para cá. Não era um tempo como agora. Era um tempo que famílias eram presas e mortas. Por pregar a palavra, eles foram açoitados e presos. Não foram mortos por causa da multidão que lá fora pressionava. Solta, solta, são homens de Deus. E ouviram um homem experiente chamado Gamaliel. Mas eles tinham todo motivo de desistir. Senhor, eu vou pregar a tua palavra e vou apanhar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, mesmo assim não fazes nada. Não. Eles poderiam dizer: Senhor, estão ameaçando, cala a boca deles, muda o governo, faz-se mudar, engole. Um dia como o Senhor abriu a terra e engoliu aqueles rebeldes, engole-os também. Não. Eles já tinham experiência. Porque certa feita, Jesus foi proibido de pregar numa cidade. Quiseram bater em Jesus. E Jesus saiu da cidade e os discípulos com ele falaram: Senhor, quer que façamos como Elias? Que oramos agora e fogo do céu caia e consuma todos eles? Jesus disse: por acaso não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir as vidas, mas para salvá-las. Então eles tinham aprendido com Jesus. Quando eles foram orar, não pediram fogo para matar,
mas pediram ousadia para pregar a palavra. Ei, dá ousadia, Senhor. Nos dá intrepidez e coragem. E que a sua boa mão opere através de nós, para que milagres, maravilhas e cura aconteça. Diga, quando você ora, a vontade de Deus, Ele responde. Qual foi a resposta de Deus? 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Deus responde, irmão. Eles oraram à vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles fossem, que eles pregassem, fossem cheios. E eles pediram isso. E a Bíblia diz que em uma cidade, apenas uma casa tremeu. Já pensou? Deu terremoto apenas em uma casa. A casa tremeu. A unção veio. Ficaram cheios. Mas observe, por que ficaram cheios? Porque eles estavam orando. Ele não estava reclamando, falando mal da autoridade, criticando o povo, não. O tempo que eles poderiam perder dessa forma, eles aproveitaram para orar. E Deus respondeu. E quando eles saíram mais cheios do que da outra vez que eles tinham ido. Saíram com mais ousadia, saíram com mais poder. E cura se manifestou por todo lugar. Quem está me entendendo? Quem não vive essa vida, nunca vai experimentar a vida e ser cheio do Espírito. Irmãos, tem pessoas que cedem ao pecado muito fácil. Cedem à raiva, à ira, muito fácil. Elas não têm estrutura para segurar as coisas. O apóstolo estava pregando hoje e ele falou, meu amado, você acha que aqueles profetas, aquele povo que pregava a palavra, não tinha medo? Tinha. Davi, quando viu Golias, teve medo, mas ele segurou, dominou o medo e disse, eu vou vencer. Foi o que Davi fez, criou uma realidade. Como? Diga, falando. O gigante falou, eu vou te matar. E ele falou o quê? Foi o que ele falou. O gigante disse, eu vou te matar. Davi ficou calado? Ficou calado? Falou o quê? O gigante começou a amaldiçoar ele. Davi se calou? Isso ainda hoje. Isso não é amanhã não, é hoje. Eu vou te matar. Eu vou arrancar a tua cabeça. E toda a terra vai saber que existe um Deus nessa nação. Diga para o seu irmão, o povo tem que saber que existe um Deus na tua casa, na tua família e na tua vida. O povo tem que saber, irmão. O povo tem que saber que existe um Deus em nossa vida, que nos ama, é zeloso conosco, que nos protege, guarda, que nos faz prosperar. Existe um Deus. Mas o povo sabe através da sua vida, o povo sabe através da sua casa, o povo sabe que existe um Deus em você. Você sabia que locais não determina isso? Você não precisa estar num lugar muito rico, que tem muito dinheiro para mostrar que tem Deus, porque José estava no cárcere. E quando ele saiu, deram um banho no bichinho, rapaz. E meu nome é José, viu? Arrumaram ele todinho. Me chama de Joseph. Me arrumou todinho. E quando, me arrumou não, arrumou José, rapaz. Me arrumou. José chegou, disse, qual o problema? Escravo. Os catimbozeiros do mais alto escalão, que servia a Beuzebu, ou tudo que não prestava, não conseguiu ajudar Faraó. Faraó era o pai dos catimbozeiros todinho. Chegou um homem cheio de Deus. Diga assim, escravo, por fora, livre por dentro. Aonde passou não se contaminou. Aonde passou dava glória a Deus. No campo como escravo, na casa de Faraó como gerente, e aquela sem vergonha levantou um falso contra ele. Ele estava no cárcere, como preso, diga assim, em todo canto, Deus estava com ele.
Diga onde ele passava. Fala, igreja, onde ele passava, aonde ele tocava, o que ele falava, tudo prosperava. Diga, isso é um sinal de que Deus está com você. Decifrou 2 sonhos no cárcere. Aleluia. Eu vou mostrar a vocês a melhor parte, que ele era cheio, viu? Não foi essa não. Decifrou os sinais, os sonhos. Tu vai morrer. O outro vai viver. E ele falou por que viver. Quando tu estiver vivo. E de lado do faraó. Lembra de mim. Mas não deu outra. Faraó perturbado. Cheio de bicho ruim. E ninguém explicava o sonho dele. Daqui a pouco o copeiro disse, com muito respeito, eu sei uma pessoa, sabe que é um escravo. Escravo, mas chama, um estava tão desesperado, chama o escravo. Limparam ele, botaram a roupinha, nem chegaram lá. Diga, o sonho é esse. O sonho é esse, é assim. Vou dizer o sonho e vou dizer como você venceu o que vai vir aí. O faraó, está na Bíblia, olhou e disse, rapaz, quem nós poderemos colocar sobre esse importante negócio? Olhou para José, escravo, disse, a não ser esse homem, a qual habita o Espírito do Deus vivo. Diga, faraó viu Deus em José. Olhe no olho de uma pessoa e pergunte para ela, as pessoas veem Deus em você? Diga assim para ele, pois deveria. Na faculdade, na escola, porque aqui, irmãos, eu estou pregando, mas você não sabe quem é Nivaldo. Essa toca, esse canta, toca e canta, esse também, mas não sabe o coração não. Por isso que o dom não salva. Ali está Glebs do corpo diaconal em pé, ali tem outros, mas não sabe quem é quem. Por isso que o dom não salva. Por isso que o serviço não salva. Ou seja, a palavra está sendo pregada, estão ouvindo. Quem quer endireitar, endireita. Quem não quer, fica do jeito que está. Mas não vai dizer que o apóstolo não pregou. Dom não salva ninguém. Sabe qual foi a maior demonstração de ser cheio? Que na época não era ser cheio, ser pleno, ter o Espírito dentro. Cheio naquela época era receber a unção, só isso. Foi quando ele resgatou sua família. E o pai morreu. Aí de repente, os irmãos disseram, agora complicou. Eu acho que é Gênesis capítulo 49. Mandaram pessoas ir até José e dizer, não mata a gente. Olha, se você quiser, nos coloca até como teu servo. A gente sabe o mal que ele fez. José falou, chama tudinho aqui. Olha a resposta dele. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Meu Deus do céu. Irmão, quando você julga seu irmão, você assume o lugar de Deus. Quando você julga uma pessoa, você assumiu o lugar de Deus. Os irmãos esperavam uma sentença dele, um julgamento. Irmão, quem é cheio do Espírito sabe o que fala, sabe se comportar, não mata ninguém. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Ei, rapaz, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. E eu entendo, ele falou isso na Bíblia, e eu entendo que tudo isso ocorreu para um dia como esse, para que através da minha vida uma nação fosse salva. E a palavra diz, e ele aconselhou e falou para seus irmãos muitas palavras carinhosas. Essa é a demonstração de ser cheio. A maior demonstração de ser cheio não é curar um enfermo, não é ganhar uma vida, é quando alguém te faz um mal e você ama ela. Porque Jesus, cravado de prego, coroa de espinho, furado no lado, todo sanguentado, disse, Pai, perdoa. Maior demonstração de espírito não é orar em línguas, correr, daqui a pouco vai ter gente a passar por debaixo das cadeiras, feita Ana Maria Braga. Isso é bom e eu gosto, porque isso é o fogo do Espírito, é maravilhoso. Diga, melhor ainda é ser assim no dia a dia. O povo me faz mal e eu faço bem. Fala mal de mim
eu falo bem dele. Quer me matar e eu abraço. Foi a maior demonstração do Espírito na vida de José. As pessoas que queriam ver ele morto, eles e suas famílias foram sustentados até a sua morte pela vida dele. Vai faltar nada, vai morar em casa boa, vou prover alimento, vou prover tudo para vocês. Diga para você, irmão, para o cristão não pode ser diferente. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero encerrar, irmão. Eu não vou nem explicar devido à hora. O louvor já subiu, já me deu o ok ali já. Atitudes que nos mantêm cheios do Espírito. Eu não vou abrir as primeiras para você, mas Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versículo 17: os sinais seguirão. Escute bem. Não é a gente que corre atrás de resultado. Diga assim, o resultado corre atrás de mim. Só que para o resultado correr atrás de mim, eu gero ele. Eu crio ele com uma vida, orando a palavra, confessando a palavra, principalmente, irmão, orando em outras línguas. Por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Efésios 6,18, orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Todo tempo. Porque enquanto você está orando no Espírito, você não está distraído, mas está gerando um resultado. A palavra diz, somente não entende, você não sabe o que está falando, mas um resultado está sendo gerado. E Cristo disse, os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Que novas línguas são essas? São aquelas que veio em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu para cumprimento da promessa do Pai. A palavra diz que eles estavam reunidos num só lugar, e de repente um vento impetuoso encheu aquele ambiente, e eles viram línguas repartidas caindo sobre eles, e todos começaram a falar em uma língua estranha, e foram cheios do Espírito. Isso gerou uma vida espetacular nesses homens, extraordinária. E o apóstolo Paulo não estava nesse dia, mas ele ouviu, aprendeu, ele pegou isso e fez dele a tática da sua vida. Ele fez como o plano de crescimento espiritual dele. A chave que virou o ministério do apóstolo Paulo foi oração no Espírito. Abram em 1 Coríntios capítulo 14. Eu não vou explicar, eu vou lendo e você vai anotando aí, vai pegando aí pelo Espírito. Aqui se divide em duas partes. Aqui fala-se sobre o ministério público das línguas. Eu expliquei isso aqui um dia, não vou entrar nisso, eu vou encurtar aqui os versículos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas fala a quem? De fato ninguém o compreende, pois em espírito, fala de mistério. Versículo 4, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 5, gostaria que todos vós falassem língua, todavia muito mais que profetizasse. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Versículo 14, pois se oro em uma língua, meu espírito ora bem, mas o meu intelecto fica sem fruto. 15, diante disso que farei então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente, meu entendimento. Cantarei com o espírito, mas ao mesmo tempo também com a mente, com o meu idioma. Versículo 18, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Esse era o segredo dele. Era um homem que vivia mergulhado no Espírito, toda hora orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Isso trouxe para ele revelação. Eu gosto quando ele diz, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, subiu até o terceiro céu.
e teve revelação, a qual não é lícito comunicar aqui na terra. Foi ele. Por essa vida no espírito aguçada, essa busca incessante, alcançou um patamar de vida espiritual. Por isso que recebeu açoite, foi apedrejado, foi espancado, naufrágio, prisões e nunca desistiu. Porque a vida que ele gerou no espírito suportou toda a pressão que vem de fora. Diga para o seu irmão, para suportar a pressão exterior, tem que ter vida interior. Quando você está cheio do espírito, pode ameaçar, pode falar mal, pode falar o que for, você ri, você se alegra, você fica tranquilo, porque o que está dentro fortalece e vence o que está fora. Deixa eu pular lá para o finalzinho, para encerrar. Os apóstolos reconheciam a importância de ser cheio do Espírito Santo e de orar em outras línguas. Eu quero mostrar primeiro, primeira passagem, pode abrir Atos capítulo 8. Foi quando o Filipe, o evangelista, que era diácono, foi para Samaria e ganhou muitas vidas, expulsou demônios e curou enfermos, e foi algo extraordinário. Mas veja o que houve após isso. Atos capítulo 8, versículo 17. Quem achou, diga, já achei. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes empunhavam as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Olha para cá. Você tem que conhecer a Bíblia, entender o que ela está dizendo, para que no momento certo saiba tirar e botar o que é certo. A nossa Bíblia, ela passou por muitas transformações, quando saiu do hebraico, do aramaico, até chegar ao português, a passar pelo latim, a passar pelo inglês, porque a nossa vem do inglês. Em 1611, o rei James da Inglaterra pegou todos os eruditos que havia espalhado pelo mundo para traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Foi a primeira Bíblia inglesa. Antes, mais ou menos em 1500, Martinho Lutero também traduziu ela para o alemão, tirou do latim para o alemão. E sofreu mudanças, alguns verbos, alguns adjetivos. Então, mas quem é leitor sabe. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela confessa a Cristo e o aceita como seu Salvador? Ou é preciso alguém botar a mão e orar? Primeira ou segunda alternativa? Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela tem Cristo e o recebe como Salvador? Ou alguém tem que orar por ela? Quando ela crê. Então na Bíblia está dizendo que eles foram pôr as mãos para que esses recebessem o Espírito. Não era isso. Eles receberam quando creram, quando Filipe pregou. Eles foram colocar as mãos para que fossem cheios do Espírito. Samaria recebeu a palavra. Eles já eram cheios, batizados do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Lembra da gente? A gente, quando a gente não tinha o Espírito Santo e não era cheio dele, a gente era fraco, largou Jesus. Quando ele foi crucificado, a gente correu, não suportava, tu mentia, tu pecava, Judas traiu. Mas vê a gente agora que está cheio, que está pleno. Vamos lá em Samaria. Eles receberam o Espírito, mas agora vão ficar cheios. Eles entendiam a importância de ser cheio. E não mandaram qualquer um. Foi Pedro e João. Para encerrar, Atos 19. Atos 19. Versículo 6. Versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e a profetizar. Quando isso aconteceu, quando Paulo saindo de Corinto, ou foi de Creta, não me lembro, pegou, está aí na sua palavra, começa no versículo 1, foi pelas regiões montanhosas e encontrou 12 discípulos de João. E Paulo perguntou: recebeste o Espírito Santo quando creste? E ele disse: a gente nem sabe que existe Espírito Santo. E Paulo perguntou: em que batismo fosse batizados? O batismo de João. O batismo de João era para arrependimento de pecado. E Paulo os pegou, batizou na água em nome de Jesus e depois botou a mão. Porque Paulo estava descendo para ir para Éfeso. E ele não podia andar com pessoas que não tivessem no mesmo naipe dele.
cheios do Espírito. Paulo, quando botou as mãos, eles ficaram cheios do Espírito. Começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. Aí Paulo, agora estão prontos. Pegou esses 12 homens, desceu para Éfeso e em 2 anos evangelizou um continente. Diga, os apóstolos reconheciam a importância de um discípulo ser cheio do Espírito. Quando a pessoa se converte, recebe o Espírito Santo dentro. Quando ela crê e fala, recebe ele sobre, que é o batismo no Espírito Santo, e fala em outras línguas. Posso ter muita gente aqui que tenha sido cheia, mas talvez não tenha permanecido cheio. 2 coisas diferentes. Uma coisa é ser cheio, a outra é permanecer. A gente pode tocar aqui em você hoje, vai tocar em você hoje, liberar unção para você hoje, amém. O que você fará amanhã? E depois de amanhã? E depois do outro dia? E depois do outro dia? A responsabilidade de transferir a unção é nossa, liderança, mas a responsabilidade de permanecer com ela é sua. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Apaga Bill. Eu acho que Bill fez estágio na CELP. Fez, Marjane? Fez? Aleluia. Diga para o seu irmão, a vontade de Deus é que você seja cheio. Quero convidar aqui à frente pessoas que ainda não falam em outras línguas. Se quiser, vem para cá. Diáconos, separem aqui, homens para cá e mulheres para cá. Pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Não tenha vergonha não, irmão. Não foram batizados no Espírito Santo e ainda não oram em outras línguas. Pastor, eu fui batizado, mas faz tanto tempo que eu não oro. Vem para cá também. Vamos botar para quebrar. O louvor não pode se enrolar na hora dessa não. É aí que entra o que recebe do Espírito. Vocês ouviram? Cadê aqui os homens aqui na frente, né? Supervisores e ministros, lá as mulheres também, supervisores e ministras. Vocês ouviram já aprenderam a palavra que Deus quer? Diga assim, Deus quer. Diga, Deus quer que eu seja cheio. Deus quer. A gente aprendeu isso hoje. Você cheio do Espírito vai render melhor, vai trabalhar melhor, vai ver melhor. Deus quer. Tem coisas que quebra, tem coisas que atrapalham. O que é isso? Dúvida. Será que é para mim? Mas se Deus quer, por que será que é para você? Deus não quer? Eita, será que eu estou autorizado? Não está em Cristo? Não entregou a vida a Ele? Então está autorizado, é seu e Ele quer. Agora, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Ou seja, eu creio. E o Espírito da fé crie, por isso falei. As pessoas vão tocar em você, impor as mãos em você. Mas é você que crê para isso. Que crê para falar. Que crê para ser cheio. Que tem o Espírito Santo dentro de você. Mas agora quer as manifestações sobre a sua vida. Aleluia. Rápido. Quando eu for para o povo, não é meia hora aqui não. Rápido, receba, rápido. Tem que saber trabalhar. Muita gente vai trabalhar, amém? Agora onde o Espírito dá uma direção, aí pega. Aleluia. Louvor, pode cantar, por favor. Ei, igreja, você que ficou aí, que é cheio do Espírito, começa a orar em outras línguas. Vamos lá, pessoal.